I'm not the girl that I used to be sometime. I'm more than words. I'm beyond what I once was. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olá, meninos e meninas do nosso Brasil, os meus inscritos de fora do Brasil também. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, iniciando mais um vlog aqui no canal, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Paula Machado, tá? Eu sou mãe solo de 3 filhos e venho compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha história, tá? Eu tô começando pela minha história para que vocês entendam o porquê da criação do nosso canal, tá bom? Vamos lá? Bom, eu fiquei para trazer para vocês, gente, ignore porque eu tô muito inchada, como todo mundo sabe, eu tô passando aí por um processo de saúde, né? Então eu ainda tô bem inchada, ignore aí, o cabelo tá preso, não tive tempo, porque tá ali a baguncinha aqui atrás, né? Assim, eu tenho processo de mudança, muita gente já sabe disso. Eu fiquei de trazer aqui 3 relatos de partos, tá? Embora já tenha tempo, como eu já disse nos vídeos anteriores, mas eu vou contar um pouquinho da experiência que eu tive, né? E poder, assim, compartilhar com vocês aí, de alguma forma, se tiver alguma mãe, porque 2 dos meus partos foram complicados, e se tiver alguém aí que eu puder ajudar, né? Então eu venho compartilhar. Bom, gente, eu vou começar pelo relato de parto do meu filho mais velho, tá? Do Matheus. Ele hoje tem 17 anos, e dia 20 de janeiro ele completa 18 anos. Bom, gente, como eu falei, eu não tenho vídeos aqui, eu tenho algumas fotos dele só bebê, né? Porque naquela época era bem difícil, a tecnologia não era tão avançada, então hoje que nós temos a oportunidade de estar gravando, tirando fotos, enfim. Então, os meus 3 partos foram pelo SUS, tá? E eu vim aqui contar e compartilhar, né? Contar pra vocês e compartilhar a minha experiência. Gente, eu me casei no ano de 2003, tá? Dia 30 de agosto de 2003, eu me casei. E eu casei e, na verdade, 2003, não, gente, perdão, 2002. Eu me casei em 2002, dia 30 de agosto de 2002. Aí, o que acontece? Em março de 2003, né, eu engravidei, que inclusive eu acho que eu sei mais ou menos o tempo que eu engravidei. Eu acho que foi entre o dia 24 e 27 de março, tá? Então, gente, assim, eu descobri a minha gravidez porque desde o início foi tudo muito complicado, tá? Eu trabalhava na época, eu sempre trabalhei fazendo unhas, cabelos, e na época eu prestava serviço para uma escola, eu dava aula em uma escola, a Unifam, Universidade da Família, na cidade de Jandira, São Paulo, tá? Eu morava em São Paulo, eu me casei lá e eu trabalhava e aos finais de semana atendia minhas clientes com cabelos, unhas, enfim. E eu comecei a ter muita dor de cabeça, né? E as dores de cabeça vêm com muito vômito. Eu comecei a não conseguir trabalhar, fiquei em torno de uma semana sem poder trabalhar, porque eu ia para o trabalho e eu entrava muito cedo, eu entrava às 6 da manhã, porque a escola era berçário, né? Do berçário até a universidade, né? Todas as séries você encontrava, né? Tinha crianças que entravam lá bebê e saía já preparadas aí para o ginásio, para o ensino médico, enfim. E teve algumas que, se eu não me engano, fez faculdade lá também, porque já tem um tempo, né? Então eu acredito que as criancinhas já, enfim. Eu ia trabalhar, eu entrava às 6 da manhã, quando ia dando 8, 9 horas, eu começava com muita dor de cabeça. Algumas vezes foi aferida, a pressão estava muito alta. E foi obrigado eu ir ao médico. E no médico ele falou, olha, você tá grávida. Isso ocorreu no final de abril. E aí, na época, eu fui procurar fazer os exames. Aí eu já tava com 5 semanas
um mês e dias, um mês e meio, em torno de um mês e uma semana, um mês e meio, por aí. E de lá pra cá, gente, eu permaneci trabalhando, mas a minha gestação inteira foi muito difícil. Não parava nada no estômago. Eu dormia se deixasse o dia inteiro. Eu me lembro que um fato ocorreu. Eu dormi à noite, eu acordei, amanheceu, eu dormi o dia inteiro, eu dormi a noite inteira, amanheceu, eu dormi o dia, continuei dormindo o dia inteiro, a noite seguinte inteira eu vim acordar quase 2 dias depois, de tanto sono que eu sentia, de tanta dor no corpo, dor de cabeça. Gente, né, porque eu dizia, gente, não parece uma gravidez, parece uma doença. E os meses foram se passando, aos 6 meses eu tive o primeiro pico hipertensivo, né? O que é um pico hipertensivo? É quando você não tem e não é hipertensa e do nada, por nada, a sua pressão sobe, né? E eu tive o primeiro pico hipertensivo, fui parar na emergência, fiquei internada ali 2 dias, voltei, retornei para casa e fui mantendo a dieta totalmente sem sal, tá? Isso já, deixa eu ver, no mês de setembro, se eu não me engano. Isso, porque a data prevista do parto seria entre 24 e 28 de dezembro. Não podia passar de 28 de dezembro, tá, gente? E aí eu tive o primeiro pico. Então o médico passou a dieta toda sem sal, a comida chega a parecer ser doce, gente. E passados uns 20 dias, mesmo seguindo toda a dieta, eu tive novamente um pico hipertensivo. Eu fiquei 1 semana internada, tá? Até aí eu tive que ficar de atestado do trabalho. Aí completei o 7º mês e eu caí na escada, tá? No 7º mês. A casa que a gente morava tinha uma escada, a casa era embaixo e tinha que subir a escada para sair na rua. E aí eu chegando do trabalho, né, eu deslizei, porque a escada era daquele piso que chama lajotão, eu acho. E eu escorreguei e eu desci enrolando 4 degraus, né, enrolando na escada. E aí quase que eu tive o meu filho prematuro. Eu fiquei internada aí nesse intermédio em torno de 15 dias. Porque com a queda a pressão subiu do susto, eu assustei e caí. Eu tive contrações, eu tive sangramentos intensos, uma pequena quantidade de perca de líquido. E aí eu fui pro repouso absoluto, né? Eu fiquei em torno de 1 mês e meio da cama pro banheiro, E o que acontece? E aí os picos hipertensivos sumiram. E aí passou aquela fase, o médico me liberou para voltar a trabalhar. Até aí eu já estava com quase 9 meses. Inclusive ele até orientou, falou, olha, conversa com o dono da escola, mas eu não era registrada, eu era contratada, né? E aí eu conversei, trabalhei ainda alguns dias, e quando faltava 2 dias para entrar realmente no 9º mês, eu me afastei. E aí o que acontece? E eu fiquei à espera, né, do meu filho. Chegou 15 de dezembro, 20 de dezembro nada, 25 de dezembro nada, 28 de dezembro nada, 29, só que eles dão uns dias a mais. Dia 2 de janeiro, eu fui ao médico, né? Eu fui ao médico de manhã, eu me lembro que eu tive consultado de manhã, e ele me deu a carta para internação. Ele disse, olha, nós vamos ter que fazer o seu parto, vamos ter que induzir o seu parto. Se você não dilatar, nós vamos fazer cesárea. E eu fui para casa, ele mandou ir no dia seguinte bem cedo. E eu fui para casa, organizei as coisinhas, o que faltava, limpei casa para deixar tudo limpo, eu não estava sentindo nada. E após, sentei, almocei a comida sem sal nenhum, tá? E fazer minha comida separada, sem sal nenhum. Eu me lembro que eu comi um pouquinho de arroz e um filé de peixe. Chega, tava doce, porque eu não podia colocar nem um pouquinho de sal. E aí, gente, eu cochilei depois que eu almocei. E o meu ex-marido saiu para comprar algumas coisas que estavam faltando, né? Eu fiz a lista e ele foi.
Nisso ele retornou 1h30, 2 horas depois, e ele tava sem a chave, ele bateu na porta. Eu tava cochilando. Aí eu assustei ele batendo na porta. Quando eu fui me levantar, eu já não tinha mais corpo para levantar. Minha cabeça parecia que tava desse tamanho. Bem, assim, parecendo que tava pesando assim uns 10 quilos. Aí o que acontece? Ele bateu na porta, eu não conseguia nem falar, a língua embolada, bem pesada. A cabeça doía muito, eu abri os olhos, eu só vi as faísquinhas caindo, eu não conseguia falar. Ele teve gente que arrombar a porta para poder entrar, né? Ele arrombou o primeiro cadeado e a sorte que a porta não, o cadeado, que tinha um portãozinho, ele arrombou o cadeado e a sorte que a porta estava aberta. E ele me encontrou já começando a vomitar, minha pressão simplesmente estava em 19/20. Simplesmente. E aí foi aquela correria, ele me levou para o pronto atendimento, para emergência. Aí chegou lá, eles me internaram, eu me lembro que os médicos falavam e eu ficava tipo que assim, tentando ouvir e eu só ouvia. E vomitando. Daí a pouco vi o jato de vômito, e o mundo rodava, eu abri o olho, quando eu não via só iscas, o mundo girava, eu fechava os olhos. E ali, gente, os médicos me internaram de emergência, porém não puderam fazer o meu parto na mesma hora. Aí me deram a medicação para controlar a pressão, aí ela deu uma diminuída, deu uma controlada, e eu fiquei internada. Isso foi dia 2 de janeiro de 2004. Eu fiquei internada, no dia seguinte o médico veio, eu estava melhor, porém sempre com a vontade de vomitar, era um enjoo terrível. Às vezes eu ia levantar, a cabeça rodava para tomar banho, tinha que ter ajuda de enfermeiras, para sentar para comer, eu tinha que ter ajuda de alguém, porque eu não conseguia. E assim, gente, eu fiquei internada 15 dias. Para um bebê que era para nascer entre 24 e 28, eu fiquei internada do dia 2, mais 15 dias. E a pressão não cedia. Aí, o dia 18 de janeiro de 2004, eu fui levada até para a sala da cesariana. Quando chegou lá, a pressão subiu novamente com tudo. Eu já estava sendo preparada. Aí me retornaram para o quarto, para a medicação. Dia 19, também me levaram para a sala de parto, tá? E a pressão subiu. E aquilo me dava um desespero, gente, porque meu filho era para ter nascido no final de dezembro. Nós já estávamos para mais do meado de janeiro, né? E aqui os médicos, não, mãe, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E ali eu fiquei internada mais o dia 19. Aí, o dia 20 de manhã, os médicos passavam sempre de manhã e à tarde. O médico me avaliou no dia 20 de manhã, falou que estava tudo bem, que o bebê estava bem, fez ultrassom, que eles faziam, né, para dar uma olhada a cada 2, 3 dias, eles faziam. Fez ultrassonografia, estava tudo bem, ele me levou novamente para o quarto. E continuou com a medicação, isso dia 20 de janeiro de 2004, né, gente?